Deixa eu só conhecer quem está nos visitando hoje, né? Você pode levantar sua mão, você que está nos visitando, você que não é da casa? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Que prazer ter vocês aqui. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Amém? Bárbara, vem cá. Gente, eu estou tão feliz. A Bárbara é minha amiga. Sabe aquelas amigas assim, que eu falo que a Bárbara não é uma amiga credora. A amiga credora é aquela que está sempre te cobrando alguma coisa. Bárbara não, a gente não conversa muito, porque ela trabalha muito, ela faz muita coisa, muito corrida. Mas quando nós conversamos é como se nós estivéssemos juntas o tempo inteiro, como se ela fosse minha vizinha de parede. Então, é uma amiga que Deus me deu há uns 18 anos. Há uns 18 anos, né? Então, temos uma caminhada. Tem um currículo extenso, né? Bárbara é administradora de empresa, ela é personal organizer, uma das pessoas mais organizadas que eu conheço, de verdade, né, Célia? Uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. E agora ela está terminando o curso de psicologia. Então, assim, tem sido bênção, palestrante internacional. Se eu for falar aqui, é muita coisa. E eu sei que ela não gosta muito disso também. Mas é serva do Senhor. Tem um coração em Deus. E ela trouxe a Alice, minha sobrinha linda do coração. Olha que sorriso mais gostoso. Seja bem-vinda, viu, Alice? Bárbara, fica à vontade. Vamos orar? Estende sua mão para cá. Deus, nós abençoamos a vida da Bárbara. Nós te louvamos porque ela se dispôs a estar aqui e porque nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor vai falar através dela. Guarda a casa, guarda a família e que ela esteja agora atrás da tua cruz, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor quer que ela fale, em nome de Jesus. Boa tarde, minhas irmãs, graça e paz. Tudo bem com vocês? É motivo de muita alegria estar aqui de volta. Eu estive uma vez aqui, tem uns 3 anos, amiga, 4? Tem mais, né? A pastora Ellen me chamou para dar uma palavra aqui a respeito de gestão do tempo. Foi um momento muito gostoso, não sei se algum de vocês estava aqui na época. Foi maravilhoso e, novamente, recebi o convite da pastora Sandra, minha amiga, para estar aqui com vocês e, nessa oportunidade, falar sobre vivenciando o luto. Eu sei que, para muitos, não é um assunto muito agradável, não é um assunto que a gente fala, vamos dizer assim, no almoço de domingo com a família, mas é um assunto que precisa ser conversado, né? Principalmente dentro da igreja, onde nós temos o costume de receber, de acolher pessoas que vieram de diversas criações, de diversas experiências, e chegam na igreja em busca de consolo. E como nós, né, podemos ser esse consolo, essa pessoa, obrigada, que vai trazer para essas pessoas uma palavra do Senhor, né? Eu sei que essa palavra é um pouco sensível, mas alguém tem que falar dela. Eu me recordo, assim que eu entrei no curso de psicologia, eu me formo em junho do ano que vem, eu entrei principalmente para entender e estudar melhor a respeito do luto. Eu termino em setembro uma especialização em tanatologia e luto, justamente porque eu quis me aprofundar mais neste assunto. Então, abra o seu coração, minha irmã, deixa Deus falar com você, e nós vamos entender de uma forma mais detalhada o que é o luto, como eu posso passar por este processo de uma forma um pouco mais saudável e como eu posso ajudar quem está passando por esse processo, certo? Sandra, eu vou passar, ele que vai passar, como é que vai funcionar? Você vai passar? Beleza, então pode passar. Primeiro, eu queria ver com vocês a respeito do conceito de luto, para a gente esclarecer uma coisa que eu acredito que algumas aqui não saibam. O luto é uma resposta natural e universal diante de uma perda significativa. Embora seja mais associado à morte, também pode surgir diante de separações, mudanças bruscas, adoecimento, perda de identidade
expectativas frustradas ou qualquer situação que rompa um vínculo afetivo. Ou seja, quem está passando por um divórcio é um luto. Quem tem um filho que está saindo de casa para estudar fora ou para casar, você está passando por um luto. Você foi demitida, é um luto. Seu cachorrinho morreu, é um luto. Então, hoje você pode estar aqui sem saber que está passando por um luto. A morte, é lógico que ela é algo mais visível. Todos viram, todos sabem, mas esses outros lutos paralelos, muitas vezes eles não são reconhecidos, que na psicologia a gente fala que é o luto não reconhecido. Por exemplo, a minha monografia de conclusão de curso, eu vou falar sobre o luto de filhos de pais separados. Eu não sei se alguém veio dessa realidade. Eu sou fruto de um lar de pais separados, e eu sei bem do luto que a criança passa e não é acolhida, na maioria das vezes, porque ela, muitas vezes, não tem a maturidade emocional e cognitiva para entender todo aquele processo, e ela não é acolhida na dor. Então, esse chão da dor, a gente pisa nele o resto da nossa vida, se naquele momento ali não há o devido tratamento. Então, só para deixar claro aqui, o luto ele tem várias outras abordagens, que também não é só a morte, tá? Pode passar. Só. E como passar por este processo? Falando assim, parece que é algo muito fácil, né? Mas o processo do luto, ele é algo necessário para que a gente consiga, eu não digo superar, porque eu não acredito que se supere o luto. O luto, eu falo que ele vem como ondas, né? Tem dias que você está bem, tem dias que você vai lá para o buraco. Aí tem dia que você sobe para a superfície de novo, toma um fôlego e continua. Aí depois vem de novo alguma coisa que te leva para o buraco de novo. O que você consegue fazer neste processo do luto? É encontrar formas de ressignificar aquele espaço que ficou. Seja de uma pessoa, ou seja de um lugar, de uma coisa, de um momento que passou. Uma vez eu falando com uma paciente, que a gente já está nesse processo de atendimento, no estágio, né? Eu falei para ela, muitas pessoas passam pelo processo e acham que um dia vai acordar e não vai mais sentir dor. Eu falo, olha, o luto ele não tem uma linha de chegada. Tipo assim, eu vou passar por isso aqui agora, mais ou menos daqui uns 6 meses eu estou zerada. Não tem prazo, não existe isso. Já estou falando até para que você se sinta acolhida nesse momento que talvez você esteja passando. O que nós podemos fazer para passar pelo processo do luto, em primeiro lugar, é isso, permitir-se sentir. Às vezes, devido às circunstâncias, a gente nem chora, não tem nem tempo para chorar, né, gente? Não tem tempo para entender e processar tudo aquilo que está acontecendo. Para melhor entendimento, eu vou dar alguns exemplos pessoais de algumas pessoas que eu conheço, para a gente entender como isso funciona. Eu me lembro quando meu pai faleceu, a Sandra esteve lá, a Célia, no enterro comigo, e a Alice tinha 5 meses, minha filha. E do diagnóstico para o falecimento foram 14 dias. Eu não tive muito tempo para entender o que estava acontecendo, e eu estava amamentando a minha filha. Então, meu foco era ela, eu não posso ficar mal, porque eu tenho um ser humaninho aqui pititico, que eu preciso cuidar, e eu não posso me permitir sentir neste momento. 3 dias depois, meu leite secou. Eu fiz de tudo, gente. Eu bebi, comi tudo que vocês podem imaginar, que falaram que dava leite. Por fim, não deu. E eu fui, né, foi uma frustração tremenda, e conversei com o médico, tudo, ele me auxiliou, enfim, foi resolvido. Porém, o meu processo de luto da perda do meu pai não foi uma perda onde eu processei o luto de uma forma triste, doída, a ausência do meu pai, não, eu fiquei com muita raiva dele. Porque há muito tempo eu já estava falando que tinha alguma coisa errada, e ele não procurou ajuda. Quando ele procurou, já não tinha mais jeito. Ele faleceu na mesa de cirurgia. Por que eu estou falando isso? Porque a reação ao luto ela é diferente para cada pessoa. Minhas irmãs não reagiram dessa forma.
Mas eu, como irmã mais velha, puerpéria ainda, né, posso dizer, eu senti a dor de uma forma diferente. Então, não meça a sua dor pela dor do outro, pela experiência do outro. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa se expressa de uma forma. Então, se você quer chorar, minha irmã, chore. Se está doendo, fale, expresse a sua dor, porque guardar é muito pior, porque a conta lá na frente é mais pesada. Fica muito mais difícil lá na frente você querer expressar isso, porque a dor vai vir com mais força. Falar sobre a perda não é para todos também. Tem gente que, quando fala, ajuda a aliviar. Parece que vai trazendo conforto, um consolo, mas nem sempre o outro está disposto a ouvir. Então, quem está disposto a ouvir, garra nessa pessoa. Fale sobre a sua dor. Às vezes você não quer falar, fala, não, se eu falar é pior, eu não quero. Como se aquilo não tivesse acontecido. Mas o falar faz parte desse processo de luto. Uma amiga falou algo interessante uma vez, ela perdeu a mãe, ela falou, Bárbara, é como a gente viver com um membro amputado. É como se eu tivesse, por exemplo, perdido um braço. Eu vou continuar vivendo, vou continuar fazendo as minhas coisas, mas com algumas limitações neste momento. Hoje, passado acho que 20 anos já, que ela perdeu a mãe dela, ela fala, Bárbara, eu já consigo lembrar dela e sorrir. Porque eu me lembro das partes boas, eu lembro com alegria tudo que a gente viveu, aquela dor doída que machucava no começo, eu já não sinto mais. Entendeu o que eu falei do processo? Não tem essa linha de chegada. Às vezes a gente vive nessa expectativa de que não vai chegar um dia que vai acabar essa dor, ela vai acabar. Não, você vai transformar ela em outras coisas, você vai ocupar aquele lugar de outras maneiras em que aquela dor não doa mais. Porque a vida, por mais que doa ouvir isso, ela vai continuando. É importante dizer também com relação ao cuidado do corpo. Cuide do seu corpo. Por quê? No processo, a gente vai se negligenciando. A gente não dorme direito, a gente não come direito. Atividade física, então, nem pensar, né? A última coisa que você quer fazer é ir para uma academia, fazer alguma coisa. Mas essa negligência traz outros desdobramentos e outras consequências que fazem piorar esse processo. Então, não dificulte, minha irmã, o que pode ser um pouco mais fácil. Cuide de si. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de fazer coisas que você gosta. Por um momento, obviamente, não é possível, mas assim que possível, retorne aos poucos a essas atividades que geram algum tipo de prazer, para que você não fique afundada naquela dor, naqueles pensamentos. Orar e meditar na palavra parece óbvio, né? Falando do nosso contexto cristão. Mas, muitas vezes, a gente se afasta um pouco. Eu tive esse afastamento quando meu pai morreu. Eu não queria orar, não queria meditar em palavra, não queria fazer nada. Meu esposo é psicólogo também, tem mais de 25 anos de formado, só que ele não está na área hoje em dia, né? E só uma curiosidade, meu nome é Bárbara, o nome do meu marido é Leonardo. Conhecem alguém aqui? A pastora Bárbara e o pastor Leonardo aqui da igreja, a gente já riu muito dessa história, gente, a gente se conhece e é muito legal, né? Voltando aqui para a história. Ele chegou um dia em casa e falou assim, marquei psicólogo para você, tal dia, tal hora para você ir. Eu, como assim? Eu não te pedi? Mas ele viu que eu estava precisando. Ele viu ali que eu não estava tendo recursos em mim para me ajudar. Eu precisava de uma ajuda externa. E eu comecei esse tratamento psicológico. E, durante esse tratamento, a psicóloga virou para mim e falou assim, um pouco depois que meu pai morreu, 18, né, em 2020 veio a pandemia, né? E eu estava com essa psicóloga ainda. E eu ainda estava assim, naquele processo, né, da perda do meu pai, e já veio a pandemia dando rasteira em todo mundo. E um dia ela perguntou para mim, você está indo à igreja, assistindo o culto online? Aí eu falei, tipo, por que você está perguntando isso, né? Eu falei, mais ou menos, eu não estou muito, não. Por quê? Ela falou assim, porque isso faz parte da sua melhora. A fé é um combustível necessário
para que você consiga ter recursos para enfrentar o que você está enfrentando. A fé é um chão que você vai pisar e vai te dar sustentação para o que você precisa fazer. Detalhe, ela é espírita, ela não é evangélica, não é crente, né, no nosso linguajar aqui. E Deus usa quem Ele quer, gente. Essa mulher foi muito usada por Deus para falar comigo. E naquele momento, eu falei, eu não posso esquecer de tudo aquilo que eu já sei, de tudo aquilo que eu aprendi. O mesmo Deus que me ajudou nos bons momentos, Ele ainda me ajuda aqui, como diz a palavra, né? No mundo você terá aflições, mas em todas elas eu estarei contigo. E, por último, não menos importante, procure ajuda profissional quando precisar. É muito difícil nós admitirmos que nós precisamos de ajuda, que não estamos sendo suficientes, né, nesse percurso. Todo mundo que passa por um luto precisa ir para um psicólogo, por exemplo? Não. Mas se você perceber que você, ou assim como o meu marido fez, perceber que uma amiga, um amigo está precisando, fale. Talvez essa pessoa está precisando de alguém chegar e falar. Olha, você não está bem. Do jeito que você está, você só vai piorar. Vamos. Você precisa procurar ajuda profissional. Ninguém questiona quando um diabético, por exemplo, vai no endócrino, ele fala que você vai ter que tomar insulina. Você questiona ele? Não. Você vai no cardiologista, ele passa lá losartana para você. Você vai questionar ele? Não. Mas aí por que você vai para o psicólogo ou você passa pelo psiquiatra e ele te passa uma medicação e você questiona? Saúde mental, gente, não é brincadeira. Se aqui falha, falha o resto todinho do corpo. E muitas vezes a depressão que vem acompanhando essa perda, esse luto, ela traz uma disfunção química no organismo. Então, não é só uma questão de tristeza emocional, não. Há uma desregulação química no organismo que precisa de uma ajuda externa para que você melhore por um tempo com aquela medicação. E, aos tempos, a gente pode ir tirando ela. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Com essas perdas que nós vamos tendo, a gente fica sem uma perspectiva de futuro no momento. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como eu vou agir? Como que vão ser os próximos dias? É muito característico que pessoas no processo do luto gerem transtorno de ansiedade, porque elas ficam sem saber o que fazer. Por isso que o Senhor fala, né, até eu falei com uma amiga minha, não é à toa que o Senhor colocou isso na Bíblia, porque Ele sabia que a gente ia ficar ansiosa, com várias coisas, né? Pode passar. E como eu posso, então, acolher um enlutado? Eu quero que você sempre lembre dessa perspectiva que não é só morte, tá, gente? Eu, um tempo atrás, atendi uma cliente na parte de organização pessoal, e ela fui fazer uma visita técnica e a casa dela estava cheia de caixas. Aí eu pensei, falei, ela está recém mudou agora, né? Está precisando de ajuda para colocar as coisas no lugar. Aí eu faço a visita técnica e depois eu volto com a equipe. Aí, conversa vai, conversa vem, ela estava 7 meses morando no meio das caixas. Ela só fez o caminho para o banheiro, o caminho para o quarto e o caminho para o sofá da sala. Aí a gente administra o semblante, né? E eu falo, mas o que aconteceu? Ela falou, Bárbara, eu fui demitida, depois de, eu acho que, 2 décadas na mesma empresa. E essa frase que ela falou me marcou muito. Ela falou assim, quando arrancaram o meu crachá, arrancaram a minha alma. Ela se via tão inserida naquele contexto, naquela realidade, que ela não se via mais como indivíduo, como pessoa. Então, ela estava totalmente perdida, ela não sabia o que fazer ali. Ela estava passando por um luto. Ela, Bárbara, eu não durmo, eu não como direito, eu não sei o que fazer, eu estou totalmente perdida. E ela não sabia que aquilo era um luto. Conversei muito com ela, falei para ela que entendia aquele processo, que ela não tinha que se sentir uma derrotada por estar naquela situação há 7 meses, que ela falava que a família julgava muito, todo mundo brigava com ela por estar naquela situação, mas também ninguém chegou lá, sentou com ela para perguntar, né, o que você está precisando? Vamos abrir essas caixas? Né?
Enfim, resumindo, a gente fez a organização e que com um mês ela estava empregada. Nem ir atrás de emprego ela não conseguia. Ou seja, quando alguém entrou naquele contexto escuro, aquele contexto doloroso, e estendeu a mão para ela, esteve presente, ela saiu daquela situação e conseguiu dar prosseguimento para a vida dela. Então, estar presente, gente, muitas das vezes, eu posso dizer a maioria, não é uma questão de mandar um WhatsApp. Estou aqui, amiga. Ó, que você precisar de mim, é só falar. Vai, criatura. Visita a pessoa. Eu falo que uma das coisas mais insensíveis que existem nos dias de hoje é você receber uma mensagem de pêsames pelo WhatsApp. Eu acho que isso desumaniza tanto aquele momento de dor. Não seja essa pessoa, minha irmã. Se você já fez, passou, tá? A partir de agora, você é indesculpável. Você não pode ir? Liga. Liga para a pessoa. Mas não manda mensagem, não. Esteja presente. Se faça presente. Evite frases prontas. Ai, Deus sabe, tá? Foi da vontade de Deus. Você está ali morrendo, sofrendo, e a pessoa vai e traz uma dessa. Você não quer ouvir esse tipo de coisa naquele momento. Igual uma amiga minha, que uma filha dela nasceu com uma doença incompatível com a vida, e ela ia falecer mesmo a qualquer momento, e ela ainda viveu 6 meses, a chama Alice também. E durante esse processo ela escutou muitas barbaridades, de gente da igreja, tá, gente? Como, por exemplo, você fez alguma coisa para ela ter nascido desse jeito? Alguma coisa vocês fizeram de errado. Dentre tantas outras barbaridades. E se você ouviu, minha irmã, alguma dessas coisas, entrega para o Senhor. Tá? Infelizmente, nós somos falhos. Nem sempre nós temos as palavras corretas. E as pessoas, muitas vezes, não falam por maldade. Mas nós estamos aqui para aprender hoje o que não fazer. E não faremos, amém? Validar a dor. É o que eu falei anteriormente, de falar sobre ela. Ela existe. Não faça de conta que ela não existe. Fazer de conta que ela não existe é pior, não resolve a situação, não faz com que seja mais leve. Muito pelo contrário, é como se você empurrasse a sujeira para debaixo do tapete. Fale, valide a dor. Sim, está doendo. Sim, não estou bem. Igual, às vezes, algumas pessoas me ligavam, falavam assim, ei, tudo bem? Quando meu pai faleceu, eu falei, não está não estou bem. Ah, então tá, vou estar orando, tá? Beijo. Gente, faz isso não. Faz isso não. Eu vou falar mais para frente o que você pode fazer, tá? Permitir que a pessoa chore e fale sobre a perda, né? Foi o que eu disse. Às vezes a gente não acha um bom ouvinte, mas seja você essa pessoa. Às vezes a pessoa só quer falar, gente, você não vai fazer nada. Mas na hora que você for embora, ela vai te agradecer tanto. Ela vai ser tão grata a você porque você ouviu ela, porque você deu o seu tempo para ela. É o que eu falo hoje em dia. O maior valor que nós temos hoje é o tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. É um tempo de vida que você dá para o outro. Tem uma amiga lá em Brasília que eu estou tentando marcar com ela, assim, sabe aquele café que nunca sai, gente? Pois é. Eu falei, misericórdia, nós temos que arrumar um encaixe aqui em algum lugar, né? Aí, na segunda, eu não estou tendo aula. Ela é enfermeira, aí tem toda aquela questão de plantão e tudo, né? Eu falei, minha filha, vamos ver aqui, vamos ver se encaixa. Consegui marcar segunda-feira, 8 horas, gente. Estejam orando. Segunda-feira, 8 horas, nós vamos tomar café da manhã num lugar lá, como é que fala, gente? Cafeteria, perto da casa dela. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Mas a gente deu um jeito. Por quê? Porque a gente viu aquilo como prioridade. Você tem que olhar essa situação para que ele encaixe na sua agenda como prioridade. Ah, Bárbara, mas ela mora longe. Longe é onde eu não quero ir. Porque quando eu quero ir, Guapó está perto. Então, minha irmã, tira isso do seu vocabulário. Ah, é longe. Não. Você não quer ir. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,11 diz, consolai-vos uns aos outros. Seja você esse instrumento, minha irmã. Às vezes, pode não ser alguém da família, pode ser você, que é do trabalho da pessoa, que nem tem tanta convivência, Deus pode te usar.
ali naquele momento, para trazer um consolo, uma palavra, um conforto para aquela pessoa. Pode passar. Vamos falar, então, né, dessas formas práticas. Como que eu posso ajudar uma pessoa enlutada? Ajude com tarefas do dia a dia. Essa foto aí é o quê, gente? Uma pessoa fazendo um bolo. Chega lá com o bolo, vim tomar café. Bora tomar um café? Chega com um bolinho, gente. Pessoa tem criança, tem roupa acumulada? Pega a tábua lá, deixa eu passar suas roupas. Essa amiga minha que perdeu a filha, a igreja dela fez uma coisa assim, eu fico até emocionada de lembrar. Ela tem 2 filhos mais velhos que trabalham, o marido também trabalhando, e ela ficou 6 meses morando no hospital, porque a filha dela estava em cuidados paliativos, né? E assim que o pastor, o pessoal da igreja viu que estava chegando o dia da Alice falecer, eles fizeram uma escala, abriram um grupo no WhatsApp, montaram uma escala no Docs e colocaram que dia cada um poderia ir até a casa dela. Aí, se você ia lá fazer uma limpeza, se você ia lá fazer uma comida, se você ia lá levar marmita, se você ia lá levar bolo. Ela ficou, gente, sem brincadeira, 6 meses recebendo visita todos os dias, de segunda a segunda. Eu até arrepio de ouvir isso. Tinha dia que ela queria receber? Não. Tem dia que você não quer ver ninguém. O que eles faziam? Deixavam na portaria. Aí o povo ligava, dona Karina, deixaram um negócio aqui para a senhora. Aí ela descia e pegava. Ou senão a pessoa pegava um WhatsApp e orava na mensagem. Mandava uma oração, um áudio de oração para ela. Amiga, eu sei que você não está bem hoje, eu quero orar com você. E orava com ela pelo WhatsApp. Eu encontrei com ela tem mais ou menos umas 2 semanas. Gente, é outra pessoa. Que coisa linda quando a gente se permite ser usada pelo Senhor para acolher o outro. Então, às vezes, você não sabe o que dizer. Quantas vezes, minhas irmãs, eu não sabia o que dizer? E eu falava, Senhor, me ajuda, o que eu faço? Eu tenho 3 amigas que estão passando simultaneamente, nesse momento, por um câncer de mama. E eu orei, eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que fazer para ajudar. Aí uma delas não tem plano de saúde, não tem nada, gente, mãe solteira, uma situação muito difícil. Ela é da faculdade, nós reunimos as amigas da faculdade, nós pagamos todos os exames delas. E ela, graças a Deus, já vai começar a quimio semana que vem. Já uma outra, eu estava assim, sabe aquela agonia? Você fala, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Aí um dia encontrei com ela na igreja, ela estava no intervalo, né, das químios, e ela foi, estava com muita saudade ao culto e tal. Aí encontrei com ela. Falei, Jaque, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito sincera comigo. Eu queria te ajudar de alguma forma. Você entendeu, minha irmã? Você não precisa tentar adivinhar, não. Pergunta. Se você tem acesso, né, pergunta. Eu falei assim, eu amo cozinhar. Eu queria fazer umas marmitas. Então, eu queria saber o que você gosta de comer. Ela riu, né? Ela falou assim, Bárbara, eu estou com um sério problema com comer, eu não estou dando conta de comer, tudo me enjoa. Eu estou tomando muito caldo mesmo, da água, né? Nem batido, não. E eu estou comendo muita fruta. Então, meu gasto maior hoje é com fruta. Falei, beleza, estou sabendo. Juntei o PG, tem PG aqui, pequeno grupo, célula, alguma coisa? Tem um PG lá na igreja. Falei, gente, é o seguinte, a Jaque está gastando demais com fruta. Vamos juntar aqui, ó, esse é o meu Pix. Manda aí que a gente encaminha para ela, para a gente poder ajudá-la. Gente, isso é um amor na prática. Você não precisa esperar um anjo vir te dizer qual a necessidade da pessoa. Você que já passou por um luto. Gente, receber uma visita não é um bálsamo. Fala, gente, a pessoa lembrou de mim. A pessoa veio me ver. Igual essa menina do emprego, né, que perdeu o emprego, que eu falei. Imagina se outras pessoas, até da própria empresa, tivessem ido, conversado, acolhido ela. Teria sido um pouco mais leve, não teria sido o processo mais leve? Essa frase aqui eu escutei de um paciente. A pior semana é a próxima. A gente costuma ver, né, que o primeiro mês, de quando há uma perda, as pessoas costumam ter mais suporte.
Passado esses primeiros 30 dias, parece que as pessoas vão seguindo a vida delas e você fica ali, com a sua dor. O que não quer dizer que as pessoas esqueceram da sua dor. Esqueceram o que você passou. Muito pelo contrário, elas não têm como parar o que elas precisam fazer da vida delas. E um paciente um dia falou, Dona Bárbara, a pior semana é a próxima, porque você começa a viver coisas com aquela ausência, com aquela falta de ajuda, com aquela expectativa do como vai ser. Isso um dia ameniza, mas assim, a próxima semana, tipo, como é que vai ser, gente? Como é que vai ser? É a mais difícil. Então, não fica só os 30 primeiros dias, não. Esteja na próxima semana, e na próxima semana, e na próxima semana. Amém? Orar junto. Eu falei do áudio, né? Do WhatsApp. Se você não puder orar junto, manda uma oração falando no WhatsApp. Uma amiga estava com a netinha dela entubada, de 1 aninho, gente, entubada lá em Brasília, com bronquiolite. Gente, foram 40 dias desesperadores. E ela muito corrida, ou ela tem vários restaurantes lá em Brasília, e ficava muito no hospital também com a filha. E a mãe da nenê estava grávida. Pensa a situação, gente. Aí, tinha vez que ela não atendia o telefone, eu não conseguia encontrar com ela. Aí, quase todo dia, eu mandava oração para ela, no WhatsApp. E ela me agradecia muito e tal, mas eu fui lá ver uma forma de eu levar um conforto para ela e ela saber, olha, eu estou aqui, eu estou presente. Você não está sozinha. Isso aí vai passar. E, graças a Deus, ela está linda, maravilhosa, curada, para a honra e glória do Senhor. Respeitar o tempo da pessoa. Lembra que eu falei que o luto é muito individual? Eu conheço pessoas que, por exemplo, até hoje, né, demoraram 10, 20 anos para se desfazer das coisas da pessoa que partiu. E eu já conheço pessoas como os tios do meu esposo, por exemplo. O avô dele foi enterrado, o Léo foi levar eles na casa deles, que ele tinha 2 filhos que moravam com ele. Na hora que o Léo entrou na casa, ele, Léo, me ajuda a pegar as coisas aqui. O Léo já ajudou eles a empacotar tudo. Por quê? Ele ficou doente durante muitos meses, então eles foram vivendo um luto em vida já. O luto deles não começou quando desceu o caixão, começou no adoecimento. E, querendo ou não, quem cuida vai adoecendo aos poucos também. E, durante esse processo, eles entenderam e aceitaram e assimilaram aquela situação. Então, para eles foi, digamos, um pouco mais fácil. Mas já tem outras pessoas que não. Aquilo ali não é um copo. É uma memória afetiva que faz parte do que aquela pessoa significou para ela. Por isso que eu não quero abrir mão daquele copo. Então, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, respeite seu tempo. Mas entenda que, em algum momento, você precisa tomar uma decisão. Eu sempre falo com meus clientes que eu faço uma organização pós-luto. Após uma perda, eu ajudo os meus clientes a ressignificar os seus espaços e dar um segmento com as coisas que ficaram. Eu falo sempre, eu dou sugestão de criar uma caixa de memórias. Pega uma caixa bem bonitona e separa alguns itens mais especiais. Eu fiz isso com as coisas do meu pai. Eu separei uma caixa, selecionei coisas que eu considerava mais importantes e eu guardei ela. É uma sugestão, gente, eu não estou falando que isso se encaixa na realidade de todos, mas é uma forma de começar, para que você não fique com aquelas coisas que todo dia, querendo ou não, você olha, dá uma machucada. Você passa por aquilo de novo, dá outra machucada. Eu conheci a Sandra, uma psicóloga que atende pacientes em Brumadinho, onde teve a tragédia, lá da represa, e ela entrou em contato comigo pela internet, ela viu meu site lá, que eu falava de organização pós-luto, aí ela me falou algo muito interessante. Ela falou, Bárbara, eu vi lá que você fala de organização pós-luto, e eu cheguei num momento na clínica com alguns sobreviventes, com alguns enlutados, né, os filhos de quem morreu, os pais de quem morreu, irmãos de quem faleceu lá na tragédia, e eles não conseguem dar seguimento
a esse processo deles de continuar a vida, de voltar a trabalhar, de voltar a estudar, porque eles não conseguem reorganizar suas casas, colocar as coisas em seus devidos lugares. Até quem ganhou casa nova, porque perdeu na tragédia, a casa estava assim, gente, aquela desordem, aquela bagunça. E ela falou, Bárbara, eu sei que a desordem da casa está impedindo a melhora deles interna. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Aí nós começamos todo um processo, né, para entender o caso a caso, ver o que a gente poderia fazer. Então, o luto, gente, ele não é só aquela dorzinha lá. Ela nos rodeia, ela envolve tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que está próximo a nós é atingido pelo luto. E como que você pode, então, ressignificar esse espaço? Dar um novo segmento, um novo significado para aquilo ali. Eu tenho uma amiga que perdeu o esposo e ele gostava muito de trabalho manual, sabe? Mexer com madeira, com ferro, com tudo. Ele tinha uma mini oficina na casa dela, bem do lado assim tinha a casa dela e ele fez tipo um barracão onde ele fazia essas coisas, né? Brincava com essas coisas. E ele faleceu na Covid também. Aí ela veio conversar comigo agora, tem pouco tempo, gente, uns 2 meses. Ela, Bárbara, eu preciso dar um segmento naquilo ali, dar um destino daquelas coisas. Eu já separei algumas coisas que eu queria, algumas ferramentas e tal, mas aquilo ali, Bárbara, está me incomodando, eu não quero mais. Eu falei, amiga, olha só, presta atenção. Você tirar tudo e deixar aquele espaço vazio vai doer mais ainda. Você precisa tirar aquelas coisas e dar uma nova função para aquele espaço. Seus filhos e seus netos não vão todo domingo para sua casa? Faz uma sala de jogos lá. Põe aquele telão ali que a gente compra, um retroprojetor baratinho na Shopee. Coloca um telão lá, põe uma mesa de pebolim, dá uma reformada naquele banheirinho. Vai ser um espaço útil para vocês. Menina, o olho dela até... Ela falou, amiga, é mesmo. É mesmo. Eu falei, amiga, dá um novo significado para aquele espaço. Porque não adianta, minha irmã, a gente chegar a esvaziar um guarda-roupa e ver ele vazio, dói mais ainda. Dê um novo significado para esses espaços, para que você não fique remoendo ou que aquilo ali traga novas dores para você. Tá? Então, por que eu abri esse parênteses enorme? Porque o tempo da pessoa, ele está muito ligado ao ambiente onde ela mora, as coisas e as decisões que ela vai tomar pós-perda. Então, cada um é cada um. Se a pessoa está lá naquele processo ainda com algumas coisas, ela vai ter o tempo dela. Com um jeitinho você pode chegar e falar também. Você já pensou o que você quer fazer com essas coisas? Para a pessoa também dar uma acordada que às vezes ela ainda não deu. Você pode ser essa pessoa. Lá no Salmo 46:1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E 2 Coríntios 1:3 e 4 fala sobre o Deus de toda consolação. Eu amo essa passagem, porque Ele é o Deus de toda consolação. Minhas irmãs, a gente hoje, infelizmente, eu já nem consigo assistir mais jornal, essas coisas, mas a gente está vendo tanta tragédia, tanta coisa terrível. Aí eu fico refletindo às vezes, como que essas pessoas conseguem passar por isso sem o Senhor? Sem esse Deus da consolação? É enlouquecedor, gente. Não tem como uma pessoa viver saudável num mundo desse sem esse Deus da consolação. É o Deus da consolação que nos entende e nos acolhe. Aprende, minha irmã, a chorar no lugar certo. Aprende a falar da sua dor no lugar certo. A pedir socorro no lugar certo. Para de perder tempo murmurando, pensando em porquês. Chora para o Deus da consolação. Ele que traz a consolação, Ele que te acolhe, Ele que te traz a direção que você precisa. Muitas vezes, gente, você não vai achar isso em amigo, em igreja, em livro, em palestra. Você vai achar isso no Deus da consolação. É Ele que vai trazer o direcionamento para você. Amém? Pode passar. Aí eu já linko com essa questão que eu falei do Deus da consolação. Onde está a sua esperança?
A nossa esperança, ela tem que estar firmada no Senhor. Eu conversando com uma amiga esses dias, lá na faculdade, ela falou para a minha amiga, eu estou numa fase, assim, a pessoa super bem-sucedida, você olha assim, sabe que a pessoa que você olha assim e fala que não tem problema? É ela. Ela falou, amiga, eu estou numa desesperança, parece que nada está bom, nada me dá satisfação, sabe? Está tão difícil. Eu falo, meu Deus, como esse mundo é vazio, né? Eu trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, e eu via claramente aquelas pessoas que chegavam com salário até de 200 mil, gente. Eu tive um chefe que ganhava 200 mil todo mês de salário. Muitos chegam ao topo, mas chegam divorciados, sem saúde, sem amigo, infelizes. Então, assim, às vezes, você está almejando e colocando sua esperança em coisas ou em lugares errados. Errados. Lá na igreja, eu sou da Igreja Batista Capital, lá em Brasília, nós estamos vivendo um momento de missões. A gente está falando muito sobre essa questão de missões. E passou um vídeo que eu fiquei muito emocionada, de uma professora orando nas carteiras dos alunos e falando assim, às vezes Deus não te chamou para as nações, Ele te chamou para uma sala de aula. O que é isso, minha irmã? É realinhar seu coração. É realinhar sua expectativa no lugar certo, nas coisas certas, no momento certo. Por exemplo, a Bárbara que veio aqui, sei lá, 5 anos atrás, não é a mesma Bárbara que está aqui hoje. Não é. Porque eu passei por experiências, passei por coisas que me trouxeram uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva, uma nova maturidade. E eu sei que tem coisas que eu precisava 5 anos atrás que eu não preciso mais hoje. Então, minha irmã, descarrega, solta, tira essas coisas que estão te prendendo, que você está carregando com você e não faz mais sentido para quem você é hoje. Vou usar a Sandra porque eu tenho intimidade. A Sandra tem 2 filhos. As necessidades que a Rebeca tinha com 5 anos de idade são as mesmas, Sandra, hoje, com a Rebeca na faculdade? Gente, é outra pessoa, é outro ser humano. E você precisa realinhar essas expectativas e ver onde está a sua esperança. Eu até trouxe para a Célia hoje um livro que eu li e que Deus tem falado muito ao meu coração, eu quero indicar para vocês. Ele chama Contentamento. Eu esqueci o nome da autora, amiga. Olha aí para mim, por favor. Deixa eu mostrar, fica mais fácil. Contentamento, da Nancy Wilson. Depois, quem quiser tirar uma foto. Amiga, você empresta? Esse livro aqui, ele fala de uma... fala de um momento que a gente chega na vida de satisfação em que o que vem é lucro. Falando de uma forma bem resumida. E eu acredito que eu cheguei nesse momento, minhas irmãs. Falei, Senhor, obrigada. Não há nada que a gente precise quando a gente deposita a nossa esperança no lugar certo. A nossa satisfação plena está no Senhor, minha irmã. Esse mundo, ele sempre vai te dar algo, sempre vai te mostrar algo que te falta, algo que você precisa, algo que você tem que fazer na sua casa, no seu corpo, na sua roupa, no seu rosto, nos seus filhos, no seu casamento, e não é o que você precisa. Coloque a sua esperança no lugar certo, minha irmã. Coloque seus olhos no lugar certo. A fé nos sustenta em meio à perda. Não olhe para o que o outro deixou de fazer. Olhe para aquilo que o Senhor já fez por você. Ninguém, minha irmã, nenhuma amiga, nenhum amigo, nenhum ser humano vai suprir o que você precisa. Ninguém tem condições de fazer isso. Isso é uma cobrança injusta que você está fazendo. Quem vai te satisfazer plenamente é o Senhor. Ah, Bárbara, mas eu não estou sentindo a satisfação ainda. Busca, minha irmã. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Busque ao Senhor. A vida eterna nos traz consolo.
É o que eu falei dessas pessoas, né, que passam por tanta coisa e não tem o Senhor. Onde elas vão encontrar esse consolo, gente? Mas a vida eterna nos traz esse consolo. Eu tenho uma pessoa, não sei se ela veio aqui, a Angel, ela veio aqui? Não? A Angel Fernandes, alguém já ouviu falar dela, que segue ela no Instagram? Ela é uma bênção, gente, como Deus fala comigo através da vida dela. E ela tem uma filha que tem uma doença degenerativa, a Ana, que ela também pode vir a falecer qualquer dia, qualquer momento. E ela vive um luto em vida, né? E me tocou profundamente um post que ela fez, no dia que ela pegou os brinquedos que ela havia comprado para a filha dela, porque a filha dela começou a adoecer, acho que com 2 anos. Ela já tem, acho que 8 ou 9. E ela fez planos, né? Um dia eu vou ser vó, um dia minha filha vai dançar balé, um dia minha filha vai fazer tanta coisa. É a expectativa daquilo que ela não viveu, né? E um dia ela fez um post onde ela reuniu todos os brinquedos da filha dela para doar. Porque ela falou assim, eu sei que minha filha nunca vai brincar com esses brinquedos. Hoje eu entendi. Ela precisou de muitos anos para processar essa informação. Mas doeu em mim, gente, eu chorei quando eu li. É a expectativa do que não viveu, né? Mas, ao mesmo tempo, ela falou, eu sei que lá na eternidade, ela vai brincar. Nós vamos nos regozijar, nós vamos correr. Ela vai ser plena, ela vai estar livre dessa cama, ela vai estar livre dessa cadeira, e nós vamos ter uma vida plena. Então, a vida eterna nos traz consolo, minha irmã. Se agarre nela. E Deus transforma a nossa fraqueza em força. Eu tive a oportunidade, eu acredito que muitas aqui também, de viver esse versículo, né? Quando somos fracos, é que somos fortes. Né? Às vezes você estava lá na lona e alguém chegou para você pedindo ajuda. Você não tinha nem o que dar, né? Você já estava assim, só a laranja espremida, só o bagaço. Mas Deus ainda te usou para falar com aquela pessoa. É isso, minha irmã. Esse é forte quando é fraco. O Evangelho, ele é o inverso, né, minha irmã? Ele não segue o mesmo padrão desse mundo, ele não segue a mesma lógica esperada pelas pessoas. Por isso que a nossa esperança deve estar no lugar certo. Quando lá em Apocalipse 21:4 fala que ele enxugará toda lágrima, ele vai enxugar, minha irmã. Toda lágrima derramada não foi em vão. Toda lágrima derramada foi acolhida. Sua dor não é pequena. Ela não é menor que a outra pessoa que está do seu lado. A sua dor é a sua dor. O seu choro é o seu choro. E lá no Salmo 23:4 diz, tu estás comigo. O Senhor está conosco, minha irmã. Nós não estamos sozinhas. Aqui, né, nós estamos dentro da igreja, eu posso falar isso abertamente. Glória a Deus por isso. O Senhor está conosco em todas as situações. Então, quando você for mexer nas suas coisas, quando você for ajudar alguém a mexer nas coisas dela, quando você for levar um bolo, quando você for mandar uma oração pelo WhatsApp, lembre-se disso. Você está levando esperança, você está sendo instrumento do Senhor para trazer uma mudança ali naquele ambiente. Quantas pessoas a gente não conhece que estão passando por alguma coisa e a gente ainda não teve uma atitude de dar um primeiro passo? Dá esse primeiro passo essa semana. Seja esse instrumento para trazer um renovo, um fôlego, sabe? Para a vida da pessoa. Lá na igreja a gente tem muito esse hábito do café, né? Vamos marcar um café, vamos lá ver ela. A gente leva um bolo, você leva uma coxinha, você leva não sei o quê. E a gente vai na casa das pessoas. Tem vez de a gente fazer visita 10 horas da noite, porque é o horário que tinha. Mas a gente foi. A gente foi. Ah, mas fulano tem que tomar iniciativa. Toma você. Para de esperar as outras pessoas. Vai você e faz. E deixa, permita-se ser usada pelo Senhor. Aí onde você está mesmo, feche seus olhos, vamos orar. Gostaria que você colocasse diante de Deus, caso você esteja passando por esse momento de luto, se você identificou que uma perda que você teve, não necessariamente por morte, tem ainda te incomodado, tem ainda
te trazido desconforto, tem ainda doído, e você tem guardado para você, porque as pessoas não entendem. Esses dias eu falei com a mãe de um presidiário. Ela vive um luto, sabe o que é? Do filho idealizado. Nenhuma mãe põe um filho no mundo para ir para a cadeia. Ela fala, Bárbara, é uma dor. É uma dor. E ninguém olha para esse luto dela. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar que Ele olha para o seu luto, minha irmã. Ele olha para essa sua dor. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor essa sua dor, essa perda que tanto te incomoda, que trouxe tanto desconforto. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti agora, porque nós cremos, Pai, que o Senhor está atento, está olhando, Senhor, para cada uma das nossas necessidades, para cada uma das nossas dores, para cada um desses momentos difíceis que nós passamos. Muitas vezes nós não fomos acolhidas, não fomos ouvidas por pessoas próximas. E nós entregamos hoje, Senhor, todo esse ressentimento diante de Ti, para que o Senhor venha preencher, ó Deus, todos os espaços que precisam ser preenchidos. Que eu venha encontrar em Ti, ó Deus, contentamento. Que eu venha encontrar em Ti, ó Deus, a esperança que eu perdi. A esperança em ver, ó Deus, que coisas novas podem vir para a minha vida, que um novo caminho pode começar na minha vida, que um recomeço é possível, Senhor. Em nome de Jesus, me tira de onde eu estava, ó Deus, e me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Não permita, ó Deus, que o inimigo tire, Senhor, os Teus sonhos de mim, que eu volte a sonhar, ó Deus, que eu volte a acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família e para o meu futuro. Ó Senhor, eu entrego diante de Ti agora, ó Deus, o futuro que o Senhor tem para mim. Às vezes eu desejei outras coisas, planejei outras coisas, mas hoje eu entrego a Deus todo esse planejamento diante de Ti, para que o Senhor venha me conduzir, para que o Senhor venha me direcionar e me mostrar o que eu devo fazer. Me mostra as pessoas certas, ó Deus, para estarem comigo. Me mostra, Pai, os lugares certos que eu devo ir e os lugares que eu não devo frequentar mais também. Traz clareza, ó Deus, para minha mente. Tira essa nuvem, ó Deus, de confusão, de coisas que têm trazido angústia, Deus, na minha mente. Para que eu veja com clareza, Pai, o Teu direcionamento. Para que eu veja com clareza aquilo que o Senhor tem separado para mim. Em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que Te amam. E se o Senhor permitiu eu passar por isso, é porque coisas melhores o Senhor tem para mim. Nós Te louvamos, Senhor, por esta tarde. Eu Te louvo pela vida de cada irmã que está aqui. Que o Senhor, nessa individualidade, ó Deus, de cada uma, venha estar suprindo as necessidades, trazendo direcionamento, ó Deus, e derramando da Tua graça, Pai. Tua palavra fala que existe uma paz que excede todo entendimento. E nós, Senhor, Te clamamos nessa tarde. Traz, Senhor, para a nossa vida essa paz que não se explica, essa paz que homem nenhum pode dar, que livro nenhum ensina, mas só o Senhor traz do céu para nós. Guarda a vida, Pai, a mente, os pensamentos das minhas irmãs, que elas estejam, Pai, totalmente entregues a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A Sandra pediu para a gente abrir um espaço para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar algo pertinente ao que nós falamos aqui nessa tarde, nós estamos à disposição. Se alguém quiser falar. Gente, nós estamos aqui em família, tá? O que a gente conversar aqui, fica aqui. Não se acanhe. Vou dar o microfone e fica melhor para as outras irmãs ouvirem, tá bom? Qual o tempo de um luto? Tem um tempo, certo? Ela perguntou qual o tempo de um luto. Vou lá para frente, para as meninas ouvirem. Como eu disse no início, o luto, ele não tem uma linha de chegada.
Às vezes a gente quer dar prazo para a dor, né, gente? É difícil. Esses dias, por exemplo, eu quebrei um dedo do pé. E o médico falou para mim, são 4 semanas imobilizada. Eu falei, não, eu não tenho tempo para ficar 4 semanas imobilizada. Mas ele sabe que esse é o tempo que ele estudou, que é o tempo de regenerar aquele ossinho fraturado. Eu vou discutir com quem que sabe, quem estudou? Eu só tenho que obedecer, né? Mas já com relação ao luto, o que a gente estuda na psicologia? O luto, vamos dizer, saudável, é aquele que não tira a pessoa das suas funções normais, vamos dizer assim. Ela consegue, por exemplo, levantar, tomar um banho, consegue fazer uma comida, ela consegue ficar minimamente funcional. Nós entendemos como luto complicado a partir daquele momento que a gente vê que a pessoa está tão imersa naquela situação de dor que ela deixa de ser funcional. Ela não consegue fazer minimamente as coisas que ela faz da vida, né? Então, ela precisa daquele momento de uma ajuda profissional. Se não for profissional, de pessoas próximas que possam acolhê-la naquele momento. Às vezes, a gente tenta fazer com que a pessoa volte a viver, né? Tipo assim, já tem tanto tempo, você está chorando por causa disso ainda? Porque a pessoa não está ali vivendo na pele o que você está vivendo, né? Eu conheci a Jovina Belfort, a mãe do Vitor Belfort, que a irmã dele desapareceu. Tem mais de 20 anos, né, que a Priscila desapareceu. E ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Bárbara, todos os dias que eu não tenho notícia, eu enterro a minha filha. Ela deu uma palestra num congresso que eu fui. Ela chorou os 40 minutos da palestra dela, como se a filha dela tivesse sumido ontem. E ela fala, ninguém entende a minha dor. Exatamente. Porque quando você enterra, você fecha um ciclo, né? Ela está com esse ciclo aberto. Ela não tem o fim da dor. Então, a dor dela, não tem como eu falar para ela, para de chorar. Porque ela ainda não tem uma solução, entre aspas, né, para aquela situação. Então, o luto ele é muito individual, muito individual. A única coisa que a gente tem que estar atenta é para essa questão do luto saudável e o luto complicado. Quando chega nessa situação que a pessoa fica disfuncional para a vida, as coisas mínimas, ela está dando um grito ali, muitas vezes silencioso, de que ela está precisando de ajuda. Eu respondi sua pergunta? O microfone. Boa tarde a todos. Como ela perguntou, é a primeira vez que eu estou aqui presente. Aí você falando de luto, eu perdi a minha mãe já tem muitos anos, provavelmente uns 50 e lá vai. E eu tenho até hoje guardado coisas dela, principalmente cartas, porque quando eu casei em Minas, que saí, que fui para outra cidade, infelizmente, quando ela morreu, eu não pude ir lá. Aí minhas irmãs, que estavam lá, algumas delas, aí dividiram algumas coisas. E, para mim, foi umas cartas, sabe? Texto, livro, que ela rezava muito e tudo. Eu tenho isso guardado até hoje. E eu não tenho isso como luto, não. Eu tenho como uma lembrança que, quando eu quero lembrar dela, sabe? Pela a convivência que nós tivemos, pela vida que ela me deu, é lógico. Então, eu vou ali, eu leio, eu lembro dela falar do meu filho, que hoje está com 52 anos, ele tinha nascido naquela época. Então, eu acho lindo aquelas coisinhas de escrever tudo garranchadinho, assim, palavras faltando letra e tudo, sabe? Aí eu leio ali, mas não choro, eu fico emocionada, sabe? E aquela saudade, assim, eu fico pensando, oh, meu Deus, será que ela está lá vendo aquilo? Aí isso não é um luto, né? Você passou por um luto, obviamente, né? Diante da perda dela, mas eu me refiro a essas questões de guardar, igual, por exemplo, eu já cheguei em casa de cliente com 10, 15 anos da perda, o quarto está intacto. A cama, as roupas, está tudo do mesmo jeito que a pessoa deixou quando ela faleceu, é nesse sentido. Eu tive um cliente que ele tinha uma mala onde estava tudo o que ele tinha da mãe dele. E ele não conseguia abrir a mala para desfazer das coisas. Então, ele chamou uma aluna minha.
Aí ela me chamou para me ajudar, porque a Bárbara estou sabendo como lidar com a situação. E ele falou, não, eu quero desfazer dessa mala, que eu olho para essa mala eu sinto mal. E um homem solteiro, muito bem sucedido, assim, sem perspectiva de casamento, de nada. E ao mexer nas coisas, tinha um livro de receitas da mãe dele, escrito à mão. Aí ele queria jogar fora. Eu não cozinho, vou jogar fora. Aí a minha aluna, ela teve a delicadeza de virar para ele e falou assim, mas é a letra da sua mãe. Gente, na hora o olho dele encheu d'água, ele falou, é mesmo, é a letra da minha mãe. Aí ele guardou. Ele ficou com, acho que com algumas, tipo assim, pulseira, essas coisinhas assim menores, e com esse caderno de receita. Aí ela falou que ele voltou para a mesa, ficou um tempão lendo as receitas, e falando para ela, minha mãe fazia isso aqui, quando a gente reunia família ou outras coisas. Eu achei tão bonito ela ter tido essa delicadeza, sabe, de olhar. Então, não é uma questão de você ficar com uma coisa ou outra, é você deixar a casa, vamos dizer assim, todas as coisas da pessoa ali, a longo prazo. Como eu bem respondi a pergunta da irmã, não tem um prazo, gente, mas é importante que você dê também um prazo para si, ou para essas coisas que eu digo, falador não tem jeito, né, gente? Mas para tomar algumas providências, né? Com relação às coisas do meu pai, foi ao longo de uns 6 meses que a gente foi desfazendo de algumas coisas. Foi um processo difícil, eu fiquei com algumas coisas, minhas irmãs ficaram com outras, minha madrasta ficou com outras, mas foi um processo que a gente foi feito de forma mais delicada, sabe? Não tinha condição de fazer assim abruptamente, igual algumas pessoas fazem, e está tudo certo, né? Cada pessoa reage de uma forma. Coisa mais linda para mostrar para os netos, para todo mundo. Exatamente. Eu me lembrei de uma situação, só abrir um parênteses rapidinho. Meu pai, ele era representante comercial de enxovais. Então, pensa, gente, quando eu casei, tanta coisa que eu não ganhei. Eu tinha enxoval para umas 10 casas, né? E uma das coisas que meu pai me deu foi uma coxa king dessa grossura, gente. Para esse frio de Goiânia, né? Aí vocês imaginam. Aí eu casei e morei em Goiânia 7 anos. Eu sou daqui, tá? Aí nós mudamos para onde? Cuiabá. Aquela terra fria, gelada. E vai eu com a coberta, gente, para Cuiabá. Moramos 4 anos em Cuiabá. Aí meu esposo foi transferido de novo, nós fomos para Brasília. Outra terra fria, né, gente? E vai eu com cobertor de novo no meu enxoval. Cheguei em Brasília, já estou lá, vai fazer 12 anos. Um dia, eu mexendo lá no meu roupeiro, eu falei, gente, para que eu estou guardando essa coberta? Eu nunca morei em lugar frio. O frio, tipo assim, de querer matar a gente, uma vez no ano que acontece, e eu nem lembrava que essa coberta existia. Aí eu falei, eu vou doar. Estava bem naquela época de bazar da igreja, aí eu tirei e desci ela para dar no bazar. Aí eu comentei com uma amiga minha, falei, não, isso aí está desde quando eu casei, meu pai que me deu. Aí ela olhou para mim horrorizada. Seu pai te deu e você vai dar essa coberta? Não acredito, é como se eu estivesse cometendo um pecado, né, um sacrilégio. Eu falei, amiga, meu pai não está nessa coberta. E eu abraçar essa coberta não vai fazer com que eu sinta meu pai mais perto de mim. O que faz eu sentir meu pai perto de mim são as lembranças, as viagens, os passeios, as palavras que foram ditas, os momentos que foram vividos. Isso aqui é um pedaço de pano para mim. Para mim, isso aqui não vai fazer diferença. E está ocupando um espaço enorme no meu armário. Então, eu me desfiz. Esse foi o meu processo. Cada uma de vocês vai ter um processo. E está tudo certo, gente. É no seu tempo, da sua forma. Eu sei que uma pessoa foi muito abençoada, foi chegando e vendendo. Nem sei quem foi o corajoso que comprou aquilo em Brasília, porque não tem frio para isso, né, gente? Mas amém. Eu fiz tanatologia. E aí eu atendi uma pessoa, uma senhora, inclusive ela mora no Rio, em Petrópolis. E ela sabe o que ela fez com o marido? O marido já tinha 3 anos
que ela tinha perdido e já estava bem patológico esse luto. Aí eu perguntei para ela, ela disse que não enterrou o marido. Participou de tudo, mas ela não enterrou ele. Eu perguntei onde ele está. Ela falou, dentro da Bíblia. Eu guardei ele lá dentro. Eu falei, dentro do livro? Ela falou, dentro do livro, dentro da Bíblia. Eu falei, tá. E o que você quer fazer com ele? Não consigo abrir mão dele. Eu falei, aí entra a fé. Aí eu disse para ela, então, fala para o Senhor que você não está conseguindo abrir mão. E foi um processo muito doloroso para ela falar para o Senhor isso. Mas ela conseguiu falar, entregar. Aí foi o segundo passo que eu dei para ela. Assim, o segundo norte foi, falou para ele, agora entrega para ele. E foi muito doloroso ela fazer essa entrega. Só que, após isso, ela simplesmente deslanchou para a vida. Porque ela estava com o olhar para a morte, né? E ela voltou o olhar dela para a vida. Hoje eu atendo ela, porque eu também sou terapeuta cristã, aí eu faço o atendimento dela, mas nada a ver com a teologia. Porque hoje ela faz ginástica, ela trabalha na igreja, ela é intercessora, ela tem grupos, entendeu? Ela viaja com esses grupos, com as filhas. Então, só por uma questão, 3 anos o marido dela fechado dentro da Bíblia. Forte isso, né? Obrigada por compartilhar. Eu atendi uma moça uma vez, não dá para contar aqui a situação, que é bem pesada, e eu compartilhando na supervisão, né, sobre o caso dela, aí todo mundo regalou o olho assim, tipo, como é que faz, gente, uma situação dessa? Aí eu falei, gente, eu posso abrir um parênteses aqui? Nós estamos aqui estudando, eu estou, paralelamente à faculdade, fazendo outras pós-graduações, estou fazendo de neuro, de tanatologia e o luto e tal, e eu falei, olha, por mais que a gente adquira conhecimento aqui, existem dores que a gente nunca vai alcançar. A única pessoa que pode alcançar é Jesus Cristo. É só Ele, gente. Eu não estou falando que você não tem que ir para psicólogo, né? Eu não estou falando que você tem que procurar ajuda profissional. Eu estou te dizendo que, às vezes, tem coisas que é você no seu quarto de oração que você vai resolver. Né? Que nem ela falou, que estava lá guardado na Bíblia, o marido dela. Ela não queria entregar, gente. Ele morreu, ela participou de todo o processo, sepultamento e tudo, mas ela estava ali, não deixa ele embora, não. Ele está aqui, ele está comigo. E isso é totalmente compreensível, gente. Totalmente compreensível. Existem dores que só Jesus alcança. A psicologia é linda, gente. Eu tenho lugar de fala. Eu amo, eu acredito demais, mas tem dor, gente, que é só Jesus que alcança. É só Jesus. Amém? Esse mês, agora faz 2 anos e 10 meses que o Senhor levou meu filho. Era o único filho, de 19 anos. Então, assim, foi muito difícil. E hoje, assim, eu vendo as suas palavras, são coisas assim que de fato a gente fica apreensivo, porque assim, eu sempre falo eu falo para as irmãs que estão à minha volta, não faça isso com as pessoas, né? Porque não existe um manual para lidar com o enlutado, né? E aquela coisa de chegar na nossa casa e dizer, e fulano perdeu, foi 3 filhos, perdeu o pai, perdeu, e daí eu não estou menosprezando a dor dele, mas esse não momento tá medindo eu estou vivendo a dor, né, do a outro. minha dor. E muitas vezes as pessoas chegam na gente também, né? Nossa, mas você tem que estar feliz. Ele está com Deus, ele está no céu. Olha, tantas mães vendo o céu. Irmã, por favor, me poupe dessas frases, me poupe. Né? Então, assim, realmente é muito difícil. É muito difícil. E, assim, detalhe, há 25 anos atrás, o Senhor levou meu primeiro filho. Então, eu orei 2 anos e 9 meses para o Senhor me dar o Ramon. E ele também estava fazendo psicologia. O sonho dele era ir para uma ONG para ajudar pessoas. E, assim, o Senhor achou por bem levar. Nós lutamos 4 meses e meio nesse tratamento, né? Ele ficou paralisado daqui para cá, porque foi um sarcoma aqui, um câncer aqui na coluna, né? Então, a gente, de fato, começa a viver esse luto ali, né? Mas eu pude ver também
esse cronograma que você falou, que a igreja fez, né? Eu tive todo esse suporte. Mas o problema é quando as portas se fecham. Quando, depois do sepultamento, a gente se vê sozinha. A gente recebe muitas mensagens, né? Se precisar de mim, eu estou aqui. Eu até vi um meme na época, eu nunca me esqueci, de um bonequinho e uma frase assim em cima: se precisar de mim, amiga, eu estou aqui. E ele está assim, o bonequinho está no meio de uma multidão, e se ele caminha para frente, a multidão se afasta. Ele caminha para o lado, e é exatamente isso que a gente vive. É muito difícil. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu decidi não questionar nenhum dia o Senhor, porque Ele levou a mão. Porque eu disse para o Senhor, se Ele me desse um filho, né, eu ia caminhar, eu ia investir, e o Ramon, ele foi uma atalaia do Senhor. Né? E no tempo de enfermidade, o Senhor alcançou mais vida no tempo de enfermidade dele do que ele nos púlpitos. Então eu decidi ajudar outras mães, né? Mães enlutadas, assim. E isso é o que me alegra, é o que me conforta, né? E quando está muito difícil, eu vou para o meu quarto de oração. E o quarto dele se transformou no meu quarto de oração. Mudamos tudo, tiramos tudo. Quando chegamos do sepultamento, minhas irmãs me ajudou, mudando tudo, mudou os móveis, e lá é um quarto de oração. Só que hoje a minha irmã comprou outra casa, colocou a gente, e lá eu tenho um outro quarto de oração. Mas os dias mais difíceis eu vou para lá. Consolação seja presente todos os dias, viu? Eu sei que a dor ainda não, mas o Deus da consolação com você. Só de filhos na fé. Glória a Deus. Alguém mais tem alguma pergunta, um testemunho? Eu quero compartilhar. Esse mês de novembro, a minha mãe faleceu, completou 7 anos, dia 7. E o aniversário dela foi dia 4 de novembro. Então, eu lembro que quando ela faleceu, eu ficava assim, Senhor, minha mãe era tão nova, 66 anos, e ao mesmo tempo eu pensava assim, ela não precisava ter falecido, ela poderia ter feito o tratamento, ela teve muita resistência para fazer o tratamento, ela faleceu de tuberculose. E eu só consegui assim, viver isso melhor em mim quando eu parei de questionar assim, por que ela morreu tão nova, com 66 anos, né? Porque eu não podia ter mais tempo com minha mãe, porque assim, é uma coisa, como você está falando o tempo, realmente assim, tudo que acontecia, eu queria falar era com ela, só servia ela, eu queria conversar com ela, eu pegava o telefone, né, para poder querer ligar. Então assim, parece que a ficha não cai que a pessoa faleceu. E aí, certo dia, o Senhor falou assim para mim assim, você não tem que sofrer por ela ter partido aos 66 anos. Você tem que louvar e agradecer pelo tempo de vida que você teve, né? Que algumas não têm a mãe ao lado. E aí, uma coisa que acontecia muito comigo é que eu sonhava muito com ela. Eu fiquei assim, acho que uns 6 meses depois do falecimento dela, todas, tipo assim, tem 7 dias na semana, 5 dias eu sonhava com ela. Aí, há 4 anos, faleceu minha tia favorita, que era como se fosse minha segunda mãe. Também em novembro, dia 13, agora fez 4 anos. E aí foi eu reviver aquilo ali tudinho, sonhar, e as duas juntas, sabe? Assim, no sonho. E agora, 15 de dezembro, faz 1 ano que faleceu a minha apóstola, que me acompanhou 1 ano. Está mais recente, está mais dolorido. E eu lembro que, assim, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia. Eu sonhava todos os dias da semana. E aí, agora, as duas juntas no sonho, né? E, assim, a gente, por ser cristã, por ser pastora, as pessoas falam assim, mas está errado, não é desse jeito, sabe? Que vive, mas é como você falou mesmo, era para compartilhar, porque é uma dor muito diferente. E o que eu entendo é que na nossa vida toda a gente vai passando por essas perdas, né? Aí vem, você perde uma, passa um tempo, você perde outra pessoa querida, e a gente tem que aprender a viver com essas perdas, né? Com essas perdas que vão acontecer na nossa vida. Então, era para compartilhar isso. Às vezes, eu tinha uma pessoa próxima de mim no escritório que ela falava assim, nossa, eu queria tanto sonhar com meu pai.
Eu nunca sonhei com meu pai. Eu falava, nossa, eu queria tanto não sonhar, porque é tão doloroso você acordar e estar naquilo ali, né? Mas é isso mesmo, é respeitando o tempo e sabendo, e só mudando o foco nisso. Porque eu falava assim, não, glória a Deus que eu tive, né? A minha mãe por 66 anos. Glória a Deus que eu tive essa tia que era como mamãe. Glória a Deus que eu tive uma apóstola que foi amiga, que foi tudo. E vira e mexe, você pega numa Bíblia e você acha a letra dela ali. Então, é isso, né? É tirar o foco da dor e colocar o foco no contentamento, na gratidão por aquele tempo que teve. Obrigada. Obrigada a você por compartilhar. Ela falando da questão das pessoas que vão nos visitar, né, e falam coisas que não deveriam falar. Uma amiga minha em Brasília, uma amiga dela, jovem, tinha 42 anos, eu acho. 3 filhos pequenos, infartou dentro de casa e morreu. De repente. E o marido, 2 semanas depois, ligou para essa amiga minha em Brasília e falou assim, eu posso ir com os meninos passar uns dias aí com você? Irmão de igreja, gente, amigos de muitos anos, sabe? E ela era muito amiga dessa moça que faleceu. E ela falou, pode. Tipo assim, depois eu resolvo com Deus o que eu vou fazer, né? E depois de uns 3 dias, mais ou menos, estou encerrando. Ele iria chegar com as crianças de Uberlândia. Eles foram de carro. Aí ela foi orar. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar para esse homem, meu Deus. Como é que eu vou ajudar ele na dor dele? Como é que eu vou ajudar essas crianças, meu Deus? O mais velho, eu acho que tinha 12 anos na época. Eu até liguei para ela, lembrei desse testemunho, e falei, amiga, me rememora esse testemunho que eu quero contar lá em Goiânia. Aí ela falou, sabe o que Deus falou para ela? Põe a mesa para eles. Serve eles. Café, almoço e janta, gente. Ela preparava como a mãe prepararia para os filhos. Tudo, Bárbara, que você imaginar que uma mãe, uma avó podia fazer para essas crianças, eu fiz. Eu servi eles com a mesa. Eu procurei ser consolo com a mesa. Olha, gente, que coisa linda. Nossa, eu fico emocionada toda vez que eu lembro dessa palavra. Porque, como eu disse, às vezes a gente não tem o que falar, gente. A gente não tem o que falar. E ela falou, Bárbara, o meu prato, a minha comida, as minhas mãos foram instrumento de consolo para aquele homem, para aquelas crianças. Eu louvo a Deus porque eu estava sensível para ouvir a voz de Deus. Porque ela é pastora também. Ela falou, não, vou dar uma palavra. Eu preciso de uma palavra de Deus para dar para ele. Não. É o arroz e o feijão, gente. É o bolinho com cobertura ali, ó, que trouxe consolo para o coração daquela família enlutada. Então, minha irmã, não tenta fazer algo extraordinário, não. Às vezes é na simplicidade que Deus vai te usar com o que precisa. Amém? Glória a Deus. Existem algumas questões que nós nunca vamos ter as respostas. Existem algumas pessoas que nos deixam muito cedo, do nosso ponto de vista. Existem alguns processos que são dificílimos. E eu aprendi na prática que nessa hora é hora de crer na soberania de Deus. Porque não tem uma resposta. E Ele também não precisa nos responder, porque Ele é Deus. Então, assim, Ele é soberano. E eu sempre falo isso, gente, isso é uma coisa minha. Se tudo aqui der errado, eu vou morar no céu e é isso que importa. Eu vou morar no céu, é para lá que eu vou. E eu vou levar o maior número de pessoas comigo, que eu puder. Porque aqui o negócio pega mesmo, tem processos doloridos, tem processos que parecem que não vão acabar nunca. E é uma dor que aumenta, é uma saudade que não passa, e é um emprego que você perdeu, e é um filho que fez o que você não queria, que tomou decisões contrárias àquilo que você pensou que seria. E aí, nós vamos viver sofrendo para sempre? Nós não podemos. A nossa esperança é o Senhor. Paulo falou isso, né? É muito bonito repetir o que Paulo falou, mas quando você pega ali, se você pegar a biografia de Paulo, Jesus amado, é um negócio assim. E ele falou o seguinte, a nossa esperança
não está nessa terra. Depois de tudo que ele passou, preso, sozinho, a minha alegria está no Senhor. Então, queridas, o luto é um assunto difícil de ser falado, mas necessário. Nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. Eu já errei muito em tentar ajudar pessoas e não consegui, não sabia como fazer. Muitas pessoas erraram comigo, porque também não sabiam como fazer. E está tudo certo. O que a gente precisa é buscar conhecimento, colocar isso em prática e melhorar dia após dia. Porque outros lutos virão, até Jesus voltar. Para mim e para você, outros lutos virão. E o Senhor continua sendo soberano. Amém? Glória a Deus. Foi bênção ou não, gente? Queria pedir, obrigado, Bárbara. Obrigado mesmo por ter vindo de lá. Saiu de lá, assim, só para aqui uma lembrancinha nossa para você. É sempre... Eu queria 3 coisas. Eu tenho que contar para não esquecer, gente. Primeira, nós queremos sugestões de temas para nós tratarmos nos nossos próximos encontros. Vocês viram que no último eu nem estive, mas a doutora Silvana esteve aqui com a gente e falou sobre previdenciário. E depois eu fiquei sabendo que foi muito bom, né? Esclareceu a dúvida de muita gente sobre muita coisa. Olha aí, ó, um monte de gente procurou para poder abrir processo de aposentadoria e ver como é que funciona tudo isso. Então, a gente queria trabalhar temas assim, temas que sejam pertinentes no nosso dia a dia. Então, se você tem aí alguma coisa que você quer saber, me manda uma mensagem, me procura, para a gente anotar, e nós vamos achar quem fala sobre o assunto, quem sabe falar sobre isso, que tem informações precisas sobre o assunto, tá, gente? Pode mandar isso. Segundo, no próximo final de semana, nós vamos ter um congresso na nossa igreja, em Rio Verde, Igreja Batista Renascer de Rio Verde, pastora Cleide. Estou transmitindo o convite dela a vocês. Quem vai estar lá vai ser a pastora Thaisa, que esteve aqui com a gente. Então, o congresso lá é sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à noite. Tá? Aí, a inscrição é R$50. Assim, eu estou transmitindo o convite. Rio Verde nem é tão longe daqui, mas não é tão perto. Mas dá para ir, né, gente? Então, assim, se você tem parentes por lá, se você pode e quer ir, próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. E um convite da pastora Thaisa. A pastora Thaisa tem um... Estou falando agora para a gente precisa organizar. A pastora Thaisa tem um trabalho com mulheres, que é Mulheres aos Pés de Jesus. É o nome do trabalho dela. É um encontro anual que ela faz. O do próximo ano já está marcado, já está tudo pronto. Ele vai acontecer em São Carlos, perto de São Paulo, nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio. Último final de semana de maio do ano que vem. A inscrição para o congresso com alimentação e hospedagem é R$540. Tá? Baratíssimo. Aeroporto mais perto, o aeroporto de Viracopos. Valor médio da passagem hoje, R$800. Hoje, tá? Quanto mais você demorar, mais cara ela vai ficar. Então, hoje é uma passagem de R$800. Então, fazendo umas contas, a gente vai ter um investimento entre R$1.500 e R$2.000 é o que vai ser gasto lá. Se você pode ir, gente, é maravilhoso. Esse ano, eu, a pastora Kátia, quem mais está aqui que foi? Armanda. Nós tivemos um grupo bom aqui da igreja, das nossas... Eu sei que da Batista Renascer, das Batistas Renasceres, nós éramos mais ou menos 40 mulheres lá. E nós vivemos um tempo muito precioso, muito abençoado naquele lugar. Então, se você pode, dessa vez não vai ser em acampamento, vai ser em hotel. Algumas pessoas ficaram assim porque era acampamento, era um pouquinho diferente, mas dessa vez é num hotel, então bem tranquilo, tá? Na cidade de São Carlos. A questão é, se você vai, você precisa fazer a sua inscrição.
A passagem você pode olhar depois, mas a inscrição precisa ser feita, porque tem número de vagas limitados. E vai ter um ônibus saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, mas esse ônibus tem 47 lugares. Então, as 47 primeiras pessoas que reservarem o lugar vão poder ir de ônibus até São Carlos. São 160 quilômetros. Então, se você pretende ir, faz sua inscrição, me avisa que eu vou entrar em contato com eles, com a equipe organizadora, falando, reserva tantas vagas para nós. Tá bom? Mas isso precisa ser decidido rápido. E o ônibus não tem custo, o hotel forneceu o ônibus, tanto para ir quanto para voltar. Aí, depois, se você tiver interesse, você me procura, que eu te passo as demais informações, tá bom? Mas é um tempo muito bom. Vocês conheceram a pastora Thaisa, vocês viram como ela tem muito de Deus para nos ensinar, e o trabalho lá é maravilhoso. Eu vi coisas lá esse ano que eu não via há muito tempo. Eu acho que é isso, gente. Esse ano nós estamos encerrando as nossas atividades. Dezembro é um mês muito complicado. Todo mundo tem um tanto de confraternização, é um tanto de coisa acontecendo. A gente retorna o ano que vem, tá? Com as nossas reuniões, eu vou atualizar vocês sobre o que vai acontecer. Nós já estamos sentando, conversando. Se você tiver ideias, traga para a gente daquilo que você quer ver acontecer aqui. Se quiser ajudar, me procura. Mas, assim, não vamos dispersar, não, tá? Ano que vem, quando a gente estiver, nós vamos começar com uma festa linda, diferente de tudo que a gente fez esse ano, e vai ser maravilhoso. Não sumam, por favor, não desapareçam. No mais, é isso. Nós temos o nosso lanchinho ali atrás. Obrigado porque você esteve aqui com a gente. Obrigado porque você esteve conosco durante todo o ano, né? Boa parte de vocês aqui estiveram em quase todas as reuniões, e é muito bom ter vocês. Contem sempre conosco, comigo, com as meninas que vocês conhecem, com as pastoras, né? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Amém? Uma notícia boa. Eu coloquei no grupo, mas só reafirmando. Lembra do Davi e Lucas, que nós oramos por ele, aí nós estamos orando por eles, já tem mais de mês? Davi e Lucas está de volta a Goiânia, curado, para a glória de Deus. Né? Robertinha está ali atrás. Se Roberta não cabe em si, de tanta alegria. Né? É o filho mais novo da Roberta, né, Roberta? Então, o Senhor fez, obrigado pelas orações. Continuem orando pela família, o tratamento continua, né? Mas ele está curado, vai ter vida agora, né? E é muito bom ver o Senhor agir. Eu creio que a Roberta ou a Renata, que é a mãe, ainda virão aqui testemunhar, falar de tudo que Deus fez esses dias na vida deles ali. Amém? Vamos orar novamente, agradecendo a Deus. Cadê a Priscila? Priscila sumiu. Pode deixar. Pai, nós te louvamos por esse tempo tão precioso aqui. Obrigado porque o Senhor levanta pessoas como a Bárbara para falar de assuntos que doem, mas falar com tanta clareza, com tanto amor, que traz vida, Pai, que traz cura, que traz direção, que traz sabedoria. Continua cuidando dela, do Léo, da Alice, dos sonhos deles, das necessidades. Leva-os, ó Deus, onde o Senhor os quer, e que eles estejam atentos à sua voz em todo o tempo. Pai, nós te louvamos por todo esse ano que a gente teve tanta coisa acontecendo, e em todas essas coisas o Senhor se fez presente. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por cada uma das mulheres que aqui estão, daquelas que estiveram durante o ano. Que a presença do Senhor esteja sobre nós e sobre as nossas casas. Nós queremos te render graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nossa pastora está de repouso, tá? Por isso que ela não está aqui hoje. Ela ainda está se recuperando de uma cirurgia. Pastora Erislene, tá?